Olá pessoal, me chamo Luiz Henrique Requião, sou professor aqui da Múltipla Difusão do Conhecimento. Hoje eu estou aqui no projeto Direito em 10 Minutos e vou falar com vocês sobre o tema da prisão preventiva. Bom, primeiro é preciso lembrar que a prisão preventiva ela é uma das medidas cautelares, uma das hipóteses de medidas cautelares existentes dentro do Código de Processo Penal. Lembrando que, obviamente, a prisão preventiva ela é vista e entendida juridicamente como aquela medida que deve ser aplicada de maneira excepcionalíssima. E é muito importante isso, porque a prisão preventiva ela nunca deve ser o primeiro pensamento ou a primeira medida a ser aplicada quando a gente está diante de uma situação de necessidade, de restrição à liberdade do ir e vir. A prisão preventiva, assim como são as outras prisões cautelares ou como são as outras medidas cautelares, ela é baseada em dois requisitos específicos, que é o fumus commissis delicti e o periculum libertatis. Esses dois requisitos, obviamente, eles vão variar a sua ideia de acordo com a medida cautelar, mas eles são a sustentação de toda e qualquer outra medida cautelar. O fumus commissis delicti é o que nós chamamos de previsibilidade da prática delituosa e o periculum libertatis é o que se denomina aquela liberdade, ela está sendo colocada em risco ao processo, ou à investigação, ou à demanda jurídica a qual está sendo tratada. Então aquela liberdade, ela causa um risco ao procedimento de forma geral, por isso a necessidade de se observar também esse periculum libertatis. Então a prisão preventiva, ela também é sustentada nesses dois requisitos, sendo que na prisão preventiva, o fumus commissis delicti, ele é entendido como a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria. Então, são os indícios suficientes de autoria, e aqui são indícios de autoria e prova da materialidade do crime, que compõem, dentro da prisão preventiva, a sustentação ou a definição do fumus commissis delicti. Do adiante, ali do periculum libertatis, a gente tem alguns outros requisitos, que é a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica e descumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão. São estes requisitos que compõem o que nós denominamos de periculum libertatis. Então, esses dois fundamentos é o que geram a prisão preventiva. Mas a prisão preventiva, assim como as medidas cautelares, elas sofreram inúmeras alterações nos últimos anos, mais especificamente em 2012 e em 2019, mudanças significativas e importantes, porque, primeiro, a prisão preventiva, então, a partir da última alteração de 2019, ela só pode ser decretada a partir do momento que houver provocação. O juiz ele não pode decretar ela de maneira oficiosa. Isso é uma mudança significativa, porque era uma grande crítica que existia nos últimos anos, principalmente pela doutrina em relação à hipótese do juiz decretar de maneira oficiosa. Então, essa celeuma, essa questão, ela fica pacificada a partir de 2019. Uma outra alteração importante, dica importante, a prisão preventiva ela passa a ter um prazo definido em lei, que também era uma crítica durante muitos anos que existia acerca da prisão preventiva, porque era uma prisão cautelar e era uma prisão cautelar que não tinha um prazo definido na norma. Hoje nós temos esse prazo definido, que é o prazo de 90 dias. Claro que esse prazo ele pode ser renovado, e aí a crítica hoje que se faz, inclusive, a essa renovação é a possibilidade de ela ser renovada de maneira indefinida. Então, essa é uma crítica que a doutrina faz hoje, mas já houve uma evolução no sentido de existir um prazo, e aí inicialmente o prazo de duração da prisão preventiva é de exatos 90 dias, como eu disse, podendo ser prorrogado, mas é preciso, obviamente, haver uma fundamentação, haver uma decisão. Uma outra mudança muito importante em 2019 foi colocar no Código de Processo Penal de maneira clara, inclusive essa normatização vale para toda e qualquer outra situação decisória dentro do processo penal, foi ter colocado que é preciso se fundamentar a prisão preventiva, mas não só isso. Foi colocado que não é considerado fundamentação. Claro que o Código de Processo Penal aí, entre aspas, ele roubou um pouco da ideia do Código de Processo Civil, que já tinha previsto isso no seu mais recente diploma de 2016. Então o Código de Processo Penal apenas incluiu aqueles mesmos dispositivos, inclusive as mesmas ideias previstas no Código de Processo Civil para o Código de Processo Penal, colocou essa ideia diante da prisão preventiva, porque era o que costumeiramente ocorria, era terem prisões preventivas sem grandes fundamentações,
ou com decisões realizadas de maneira extremamente superficial. Então ela foi colocada ali por esse motivo, mas digo a vocês, eu posso utilizar essa ideia prevista hoje, do que é entendido como uma decisão nula por ausência de fundamentação, de maneira muito clara, de maneira muito objetiva, no tocante ou no capítulo, né, no tópico que trata da prisão preventiva, eu posso usar para toda e qualquer outra decisão tranquilamente, tá? Então isso é muito importante porque eu consigo trazer essa regra para toda e qualquer outra situação específica. Então essa alteração também foi uma alteração extremamente importante diante da prisão preventiva, exatamente por essa necessidade do juiz observar essa fundamentação e o que não é considerado fundamentação, tá? Então essa alteração significativa dentro da prisão preventiva. E o que eu posso dizer mais a vocês é o seguinte: existe ainda hoje uma crítica muito grande acerca dos fundamentos da prisão preventiva, que são os critérios subjetivos que permeiam os seus fundamentos. Principalmente dois, que é a garantia da ordem pública e a garantia da ordem econômica. Esses dois fundamentos são fundamentos aí que são extremamente criticados pela doutrina, inclusive no projeto original, na redação original que surgiu em 2019, esses dois requisitos eram retirados desses fundamentos, né? Ficariam apenas 3 fundamentos: a aplicação da lei penal, conveniência da instituição criminal e cumprimento de medidas cautelares. Esses 3 critérios extremamente objetivos, claros, fácil de identificar, né? Mas os outros 2, garantia da ordem pública e garantia da ordem econômica, é uma crítica que a doutrina vem fazendo há muitos anos pelo seu grau de subjetividade. E qual é a razão dessa crítica? É o fato de que eu estou diante de uma medida cautelar, uma medida que é anterior a uma sentença penal condenatória transitada em julgado, e eu estou restringindo a liberdade de pessoas, ou possibilitando essa restrição da liberdade de pessoas, utilizando de um critério subjetivo. Essa é a principal crítica. Por quê? Porque os doutrinadores entendem que a Constituição, todas as vezes que ela excepcionaliza um princípio, que o princípio, a liberdade de ir e vir, era um princípio básico, um princípio aí pétreo, né, uma cláusula pétrea na Constituição. Então, todas as vezes que a Constituição traz essa ideia de restringir um princípio, restringir um direito constitucional, um direito individual constitucional, sempre é feito de maneira objetiva. Então, a ideia, inclusive, a ideia dos constitucionalistas tradicionais é exatamente essa. Se eu preciso restringir um princípio da Constituição, eu só posso fazer isso através de critérios objetivos. E esses dois, garantia da ordem pública e garantia da ordem econômica, são 2 requisitos da prisão preventiva que são extremamente subjetivos, né? Ficando a cargo da subjetividade, porque cada juiz pode entender que determinado fato é uma garantia da ordem pública ou não. Então, não é incomum a gente ver crimes de homicídios que são entendidos como fundamentos de prisão preventiva pela garantia da ordem pública e os mesmos crimes de homicídio serem entendidos que não são garantia da ordem pública, exatamente pelo grau de subjetividade que esses 2 requisitos trazem. Então, isso é uma crítica que ainda existe, e digo a vocês, isso inclusive é debatido cotidianamente no dia a dia jurídico, né, tanto doutrinariamente quanto jurisprudencialmente. Então, deixo aí para vocês essas dicas importantes quando a gente pensa e analisa prisão preventiva.